Olá, pessoal. Bom dia. No ar agora, através da Rádio Eldorado FM 87.9 e pelo canal do YouTube O Ativista Paracatu, você ouve e assiste a partir de agora o programa Pimenta Malagueta. Apresentação Antônio Vieira Tonhão, eu mesmo, e também meu amigo Otacílio Pereira. Oferecimento Movimento Verde de Paracatu, Coperfan e VIP Studio, que é o nosso parceiro que nos ajuda produzindo esses materiais. Direção Zusa do Paracatuzinho Alexandre Barros. Hoje o nosso bate-papo é sobre as mudanças climáticas. Mudanças climáticas, para quem não sabe, são alterações de longo prazo nos padrões climáticos globais, causados principalmente por atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis e também pelo desmatamento. Essas ações aumentam a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, que retém calor e elevam a temperatura média do planeta, gerando impactos como secas, inundações, eventos climáticos extremos e também aumento do nível do mar. Bom dia, Otacílio. O que você acha dessa história toda? Bom dia, Tonhão. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Eldorado FM e você também que nos acompanha aí pelo YouTube. Nós estamos vivendo hoje exatamente o reflexo, né, dessas mudanças, né? Então, você está dizendo aqui para nós que essas são mudanças de longo prazo. Então, tudo que está acontecendo hoje é reflexo do que nós já fizemos aí no passado e continuamos praticando, né? Através da queima dos combustíveis fósseis, tanto nos veículos como nas indústrias, né? E do próprio usa gás de cozinha, né? Gás de cozinha também, né? Mas você usa combustíveis fósseis hoje nos automóveis, nas indústrias, no meio rural de maneira geral. E isso, ao longo dos anos, vai acumulando esse gás de efeito estufa na atmosfera, causando essas alterações todas, né? E liberando uma quantia muito grande de dióxido de carbono, né? Além do processo de acumulação de gases, ela tem esse outro efeito danoso, né? Que é a liberação do dióxido de carbono, que a gente respira e convive com ele no dia a dia, causando vários outros transtornos no ser humano e no ambiente, né? Pois é, nós temos também a questão do desmatamento, Tarsila. A retirada das florestas para agricultura ou outros usos, né? Que diminui a capacidade da terra de absorver esses gases. E aí vai junta com os gases de efeito estufa, né? As florestas que têm exatamente uma dessas funções, que é de sequestrar, né, os gases danosos aí ao ambiente, transforma ele em oxigênio limpo, né? Com a extração das florestas para uso agrícola, implantação de lavouras, até mesmo cidade, nós estamos diminuindo esses seres, né, benéficos que fazem esse processo de sequestro do carbono, né? E tem também um outro caso, além do desmatamento, é a questão da atividade agropecuária, né? Que é o uso de fertilizante e o manejo do solo também contribui muito com as emissões dos gases de efeito estufa. A gente que... nós estamos formação nessa área ambiental e a gente, quando estuda o ciclo do carbono, que é o ciclo perfeito, né? A árvore absorve os gases aí de efeito estufa, como é o caso especificamente do dióxido de carbono, que as árvores absorvem, acumula no seu tronco o carbono, né? E devolve para o meio ambiente o oxigênio limpo. Então, esse processo de transformação que as florestas têm essa capacidade de fazer, a gente às vezes não percebe porque nós estamos respirando normalmente. Mas onde você entra numa floresta, a sua capacidade de respiração de oxigênio puro é totalmente diferente quando você está numa cidade grande, né, como São Paulo. E Paracatu nós já podemos sentir isso aí no correr do dia, né? Quando o volume de carro aumenta, à tarde você começa a ver a temperatura já mudando e o sistema ficando nebuloso, né? Porque não tem azar para fazer o processo de absorção. Então, quando a gente fala no desmatamento, é importante a gente entender que nós estamos retirando as plantas que faz essa ciclagem do nosso gás carbônico, transformando que dá o ar puro para a gente. De volta. Você está tirando quem está te beneficiando aí no dia a dia, né?
Isso aí é muito interessante, né? Então, com isso, nós sempre com consequências principais, né? Que é a questão do aumento da temperatura, né, média do planeta. A gente vê que, até nós falamos sobre isso hoje em dia, a questão da arborização urbana. Você vai numa praça, a temperatura é 10 vezes mais baixa de que no lugar de asfalto, onde não tem árvore. Não tem árvore, o sol está ali. E as atividades humanas, elas é que geram essa sobrecarga, né, de resíduos tóxicos. As atividades agropecuárias, por exemplo, elas também geram. Então, o animal que está ali no pasto, ele alimenta e está expelindo gases de efeito estufa. Então, dependendo da concentração de animais que você tem numa propriedade, em comparação à quantidade de árvores que aquela mesma propriedade tem, você já está contribuindo para acumular no todo, né? Além de você produzir ali naquela sua propriedade e não sequestra o carbono gerado ali, os gases, ele vai acumulando e causando dano para outros setores. Eu estava estudando esse dia e vendo que, quer dizer, a temperatura média da Terra tem aumentado significativamente. Mas se aumentar 1,5 grau, que é o que os cientistas falam, que são no ponto crítico, se a gente conseguir segurar, é importante. Mas se aumentar, muitos ecossistemas da Terra vão desaparecer. Não tem possibilidade de continuar existindo com esse aumento da temperatura, né? A gente ouve muitos cientistas dizerem a respeito dessa questão de temperatura, que o corpo da gente sente muito, né? Inclusive com uma mortalidade muito maior de idosos acima de 75 anos e crianças menores, porque não tem a defesa ainda que, às vezes, o organismo da gente tem, né? Não adapta aquelas condições que nós estamos vivenciando. Então, né? Então, isso aí, eu acho que a comunidade, porque o bate-papo nosso mais serve como um alerta para a sociedade. Então, eu acho que a sociedade deve pesquisar, estudar sobre mudanças climáticas, sobre climatologia em geral. Eu, pessoalmente, Otacílio, eu acho que desde quando a criança entra na escola, ela tinha que começar a estudar essa questão de clima, entendeu? Para isso fazer parte do dia a dia dela e ela se comprometer no futuro e não fazer não desenvolver atividades erradas, né, errôneas, né? Porque é questão de consciência mesmo. Considerando que o meio ambiente é um espaço comum, né? Todo mundo respira, então todo mundo precisa de cuidar. E educação significa, inclusive, você ir criando hábitos saudáveis, né? Por exemplo, você vai no supermercado e leva para casa um monte de sacola, latas. Isso vem de onde? Né? Todo esse produto que você está tirando ali do supermercado e levando para sua residência. E isso vai ser depositado aonde novamente? Então, quanto mais a gente mudar os hábitos, tiver hábito saudável, a gente consegue diminuindo essa necessidade de você extrair bens de consumo da natureza, né? Hoje já tem, é claro, tecnologia para você produzir sacolas biodegradáveis, mas vem da natureza, vem do bagaço de cana, vem das árvores. Então, de todo modo, se você continua levando um monte de sacola para sua casa, você está contribuindo para a demanda, né, de árvores ou extração de petróleo para gerar novas sacolas no supermercado. Então, se a gente começar desde pequeno a educar, a criar hábitos saudáveis, né? Esses dias eu estava com uma equipe aqui de Brasília, do Banco Interamericano, que nós estamos com um projeto aqui em Paracatu, na área de recuperação de pastagem degradada. E um dos consultores que estava com a gente aqui, todo lugar que chegava, ele tinha o seu copo de uso. Não usava copo descartável lá no cafezinho, comprava produtos, não aceitava sacola de plástico para levar, e falou assim, se eu não fizer a minha parte, eu não estou contribuindo em nada de mudança. Pelo menos eu não vou levar sacola plástico para minha residência, não vou usar copo plástico. Então, esse é um processo de conscientização que a sociedade precisa de introduzir.
Ou a gente faz isso, né? Ou não adianta nada você estar pensando em mudar o meio ambiente, você não consegue mudar o seu hábito de consumir produtos que geram danos ambientais. Essa questão do hábito, Otávio Filho, é muito interessante. Eu mesmo, raramente mesmo, eu uso sacola de supermercado. E quando, às vezes, eu faço qualquer compra ali, que seja de uma verdura, menor quantidade, quando não leva a caixa de papelão, não pega uma caixa de papelão, o pessoal que trabalha no caixa acha estranho, sabe? Ué, mas ninguém faz isso, né? Então, você imagina, todas as pessoas que vão a supermercado pelo Brasil afora, pelo mundo afora aí, se cada um pega uma sacola, meu amigo, é uma montanha, né? A todo momento. A montanha não é por dia, não é a todo momento. A todo momento. Isso implica, inclusive, no aumento de despesas para o setor público municipal, que é o recolhimento e acondicionamento do lixo, né? Dos resíduos. Otacílio, eu acho o seguinte, existem algumas iniciativas interessantes. Eu lembro que o Wilson, vereador, Wilson do sindicato, que se chama, Wilson da FETAENG, né? Ele, como vereador, ele conseguiu aprovar uma lei aqui de proibição de uso de comércio utilizar sacola de plástico. Só que o comércio não adotou essa ideia, o executivo não adotou e a sociedade não adotou. E está tudo do mesmo jeito. Eu lembro que, há um tempo atrás, nós fazíamos muito no Movimento Verde a sacola de pano, né, utilizando calça, camisa, de empresas que tinham aqui, descartavam o uniforme, a gente pegava, higienizava e fazia isso. Nós fizemos mais de 10 mil sacolas. Muito de vez em quando eu encontro alguém que ainda usa essas sacolas, entendeu? Exatamente. Então isso se via para muitas famílias de baixa renda, além de usar no seu dia a dia no comércio, podia usar também, eu lembro que usavam, algumas mães utilizavam, porque não tinha recurso para comprar bolsa para a criança levar naquela sacola, né? A sacola de pano. Então, eu acho que tem maneiras da gente minimizar isso. Basta a sociedade... E as atividades, e como nós acabamos de identificar aqui, essas ações que a gente está desenvolvendo agora, elas vão gerar resultado, às vezes, a longo prazo. Algumas são imediatas, né? Quando você deixa o lixo mal acondicionado que entope os bueiros, o resultado é imediato, né? Mas elas vão acumulando e ao longo dos anos é que nós vamos sentindo. Nós estamos passando hoje com essas mudanças todas, a chuva fora do período, né? Nós já estamos aí no período que já era para ter chovido bastante aqui na nossa região. Ainda não choveu. Então a chuva pode vir, as tempestades. Isso são resultados das ações que foram cometidas ao longo dos anos, né? Por nós, inclusive, pelos nossos antepassados que estão aí. Nós estamos colhendo hoje o resultado dessas ações, né? Das ações de não planejamento, desmate. Nós estamos aqui no berço das águas, que é o Cerrado, e se você pegar essa nossa região aqui na década de 50 e 60, que inclusive chovia mais, né? Era uma outra realidade em termos de vegetação, né? Você citou aí a questão de chuva. Eu estava fazendo um levantamento ontem que eu acompanho a situação de chuva e de vazão do Rio Paracatu há décadas aqui. Então eu estava vendo, no ano passado, nessa época, e olha que ano passado nós tivemos tempestade aqui em Paracatu, hein? No ano passado, nessa época, o Rio Paracatu tem uma régua que mostrava que nessa data de hoje, ontem, eu olhei na data de ontem, o Rio Paracatu estava com 3 metros e pouco de água numa régua num certo local do rio. E esse ano, lá não está com metro. Essa régua não está com metro. Entendeu? E choveu. Antes, no ano passado, no início do mês, no dia 15 mais ou menos, tinha chovido. Por isso que estava alto o rio, né? Porque a mesma vazão que estava no início de outubro do ano passado é a que está hoje. Entendeu? Então, essa variação. Eu até estava conversando com o Tobias hoje, meu filho,
é a minha preocupação muito grande com tempestade em Paracatu. Porque a média de chuva é a mesma aqui na região, é 1.200 milímetros. E ela agora encurtou o período dessa chuva. Encurtou o período desse sinal que nós vamos ter problemas com excesso de chuva num período e falta de outro. Excesso de chuva, né? Então, de repente, da tromba d'água de 100, 120 milímetros acontece dentro da cidade, igual aconteceu no ano passado. Ano passado. E as consequências disso, Tonhão, é que, por exemplo, a chuva cai no que deveria chover durante um mês inteiro, cai em 24 horas, a água não infiltra no solo, né, porque ela cai muito rápido e vai embora. Nós vamos ter um longo período de seca, então vai aumentar a demanda hídrica, né, de consumo de água. Não vai ter regularidade de chuva para a produção de alimentos, então as consequências são cada vez piores, né? E nesse processo de o excesso ou escassez de chuva, tem os setores que são mais penalizados, né? E é importante destacar que quem sofre mais com as mudanças climáticas são aqueles e aquelas comunidades, aqueles ecossistemas, aqueles setores que são mais desprotegidos, né? Então, a insegurança alimentar, a insegurança hídrica são consequências desses problemas do aquecimento global que nós estamos vivenciando. Tem pessoas aí que ela mal está dando conta de pagar a conta de água, né? E quando faltar água para ela não vai dar conta de comprar o galão de água de 20 litros, porque é gente pobre, que não tem recurso, né? Então, quem mais sofre são os mais vulneráveis. Isso aí não tem dúvida. Inclusive, nas áreas ocupadas de maneira irregular. Eu estou tremendamente preocupado com essas ocupações irregulares em Paracatu, porque aqui em Paracatu eu acho que existem mais de 3 mil residências em área de extremo risco. A área de extremo risco está suscetível a essa questão das mudanças climáticas. Mudanças climáticas, né? E assim, e a gente, domingo passado mesmo, eu estava assistindo no Globo Rural uma reportagem do Nordeste, né, das pessoas em dificuldade recebendo água em caminhão-pipa uma vez por mês, né? E por incrível que pareça, aqui em Paracatu também nós temos comunidades abastecidas por caminhão-pipa. Não sei se a população de Paracatu sabe, mas no projeto de assentamento Esperança, até hoje, a prefeitura abastece um caminhão-pipa. Parece uma realidade tão distante e, no entanto, nós temos aqui no nosso quintal situações, né, comunidades que são abastecidas por caminhões-pipa, por vários problemas, né? Mas um deles é porque a situação, a condição da comunidade, por exemplo, não permite poço artesiano, né? Não sei se o povo sabe da região de Esperança, é aquela região aqui no alto do São Pedro que é área de caverna. Você perfura um poço, não acha água, né? Não acha água lá. Então já dificulta o abastecimento de água numa coletividade maior. E o Esperança está às margens do Rio São Pedro. Rio São Pedro, né? Entendeu? Então, assim, está passando dificuldade com a água que ainda está passando ali. Ainda passa, né? O São Pedro ainda tem água. Mas tem conflitos, né? Pois é. Então, Tarcísio, essa questão das consequências aí, a gente vê muitas consequências do aquecimento global, né? As mudanças climáticas. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado, por omissão do poder público que não evitou que o pessoal construísse em área irregular, em vez de ajudar o pessoal, amparar com dinheiro público. O dinheiro público é para isso, é para você dar suporte, principalmente para quem não tem condição, com loteamentos adequados, né? Então, o poder público omite, acontece uma tragédia igual do Rio Grande do Sul, aí o que acontece? O governo federal é obrigado a pegar um recurso imenso, que é de todos, né? Para acudir o pessoal, igual aconteceu no Rio Grande do Sul, e, por outro lado, os administradores que foram omissos não são responsabilizados. Exatamente. Né? É uma coisa interessante, né? Então, o próprio Ministério Público tinha que pegar esses administradores que
são omissos, enquadrar eles, qualquer cidade, igual aqui. O poder público é omisso por permitir que o pessoal continue morando em área de risco, ele tem que ser punido quando acontecer uma tragédia. Eu acho que tem que ser punido, né? E nesse caso penaliza a sociedade inteira, né? Porque quem paga a conta somos todos nós, porque o recurso público vem da onde? Do nosso bolso, né? Então, isso aí é muito interessante. A gente teve até conversando outro dia sobre Paracatu. Estão construindo atualmente uma creche na margem de um córrego, que já é área de risco. Os moradores, as residências que tem próximo ali, tudo inunda quando chove muito, né? Então, são questões que a gente... Uma tragédia anunciada. Tragédia anunciada são questões que a gente não entende e as autoridades não têm sensibilidade, né? Vereadores, prefeito, Ministério Público, para cercar isso. E a gente, como cidadão comum, você vai fazer o quê? A quem você recorre? Né? Você não tem a quem recorrer. Né? E é importante que, nesse processo todo das mudanças climáticas, todos nós temos algum tipo de responsabilidade nisso, né? Seja nos hábitos de consumo, seja aqueles que praticam, que trabalham, que... Se você anda de carro, você está contribuindo para a emissão de gases de efeito estufa, então nós temos responsabilidade. Portanto, nós temos participação no processo de emissão. A gente precisa de construir a responsabilidade de mitigar os problemas, né? E mitigar os problemas é a gente minimizar um problema que já existe, né, Tonhão? Aqui em Paracatu, quando fala em mitigação, já é um problema resistente. Aqui em Paracatu, eu gosto de citar Paracatu porque é a nossa cidade, todo mundo conhece, a gente vê aí essa questão de loteamentos. Aqui tem loteamentos que vão destruir mananciais, igual ali na região da nascente do Espírito Santo, Córrego Espírito Santo. Tem uma vereda onde é nascente, perto da Serra da Contagem, aquilo ali não vai ter mais água. Aquilo está anunciado, todo mundo sabe disso, né? Agora, além disso aí que a gente está falando, Otacílio, outra preocupação muito grande e que é clara para a sociedade é a questão do derretimento das geleiras por causa do efeito estufa, né? Dos gases de efeito estufa, que aumenta essa temperatura, derrete as geleiras. E aí tem especialistas que dizem que até 2050 os oceanos vão aumentar 1 metro. 1 metro. 1 metro vai inundar meio mundo, né? E uma outra questão que não é levada em conta nas cidades litorâneas. Quando eu estava no Conselho Nacional do Meio Ambiente, um tempo atrás, a gente estava discutindo a questão de área de restinga. Quantos metros da margem do oceano que você podia construir, né? Dali até menos de 300 metros era o que mandava a lei. Conclusão, teve uma briga grande e virou 100 metros. E quando você olha a área de restinga, ela praticamente não existe nas cidades litorâneas, porque a área de restinga ela termina, essa área de preservação do oceano, ela termina onde começa o barranco, as montanhas, os barrancos, né? Eu conheço uma cidade lá no Paraná que, nessa época, sem chuva, sem nada, você vê, muito depois das casas que estão próximas do mar, você vê lugar brejado, né? Entendeu? Área de recarga, né? Área de recarga. Então, isso aí a sociedade muitas vezes não observa e não aceita. E o poder público, porque é negacionista, o poder público, grande parte do poder público é negacionista. E a sociedade ainda elege negacionistas. Se eleger negacionista, você viu o que aconteceu na pandemia no Brasil. A conduta em relação a um problema é diferente de quem acredita na ciência, né, nas informações exatas que a ciência traz. E você falou um negócio importante, assim, o que tem a ver o derretimento das geleiras com Paracatu? Sabe? O que tem a ver o aumento das águas do oceano? Nós nem mar nós temos, nem Minas, né? Uhum. Mas é importante a gente compreender que toda ação, por mais distante que seja de nós, ela reflete na gente. No caso das geleiras mesmo, se você diminui, quanto mais derrete as geleiras, menos frente fria nós vamos ter.
Porque as montanhas onde estão as geleiras, né, o ar que sai daqui quente encontra com a montanha e retorna com frente fria, trazendo chuva para o Amazonas e, consequentemente, para nós. A partir do momento que não encontra essas frentes frias para voltar com água, vai ser cada vez mais escasso a chuva que nós vamos receber aqui na nossa região, porque a chuva, elas formam nos oceanos, né, com a evapotranspiração dos oceanos, com as florestas, que faz o mesmo processo também de evapotranspiração, retira a água do solo e devolve para o ambiente. Nós não temos, o cerrado nosso já não tem mais cerrado em pé. Já acabou. A Amazônia é que a chuva nossa vem, grande parte é do Amazonas. Então, se não tem as geleiras para contrapor esse clima, vai afetar todos nós, né? E aumentando as águas do oceano, as populações ao redor vão sofrer, mas nós também vamos sofrer porque é consequência desse derretimento que está ocorrendo aí em situação preocupante, né? Eu tenho acompanhado vários especialistas, climatologistas aí de renome do mundo inteiro, inclusive tem um Carlos Nobre, que é brasileiro. Toda vez que eu assisto alguma live com ele, eu fico depressivo, sabe? Porque conhece muito, né? Hoje eu vi mesmo um material ele dizendo que há 20 anos, na década de 80, foi quando ele fez um doutorado e ele fez um estudo mostrando a quantidade de vapor de água que vem do Oceano Atlântico, que vem para a Amazônia, e a quantidade que volta para o oceano através da chuva que cai na Amazônia. Vem a umidade, volta. E a quantidade de umidade que desce para o Sudeste depois dessa conta lá, né? Quanto que entra, quanto que sai, quanto que volta e quanto que desce para o Sudeste. Que são as chuvas nossas aqui. Que são as chuvas nossas, são os isoladores. Agora, sem a floresta, nós não temos esse processo fechado, né? Por exemplo, a Amazônia tem 5 milhões de quilômetros quadrados. 20% dela já acabou. Já não tem mais mata. Você não tem mais mata. Então, com isso, você perde 1 milhão de quilômetros quadrados, que equivale a 100 milhões de hectares que nós perdemos. Agora, quando você imagina que uma árvore frondosa de 10 metros de copa, todo dia ela bombeia para a atmosfera até 200 litros d'água, né, através do processo natural, do ciclo. Então, você imagina, e no Cerrado, a bacia do Rio Paracatu tem 42 mil hectares, 1.000 quilômetros quadrados. Esses 42 mil quilômetros quadrados equivale a 420 milhões de hectares. Né? 42 mil quilômetros quadrados vezes 100 dá 420 mil hectares. 420 mil hectares. 420 mil hectares. 75% já foi devastado, então nós perdemos aí, né, um percentual grande. 30% de percentual grande. Com isso, você não tem esse ciclo. O ciclo hidrológico natural não tem, né? O ciclo hidrológico. E com isso vem aí o que nós dizemos aqui no início, a importância das árvores na emissão do CO2, que é o gás carbônico para a atmosfera. Na captura dos gases que são maléficos e transformar eles em... Exatamente. Então é problema. Isso é só problema. Sem contar, por exemplo, que com a ausência de árvores, de floresta no Cerrado, que é o berço das águas, né? Toda a água que está correndo aqui no vão, ela nasce no Cerrado. Com as chuvas empancadas que não infiltram no solo, nós vamos cada vez ter menos água correndo ao longo do ano, porque ela vai toda embora no período da chuva. Não tem infiltração, né? Porque não tem árvore para fazer a quebra, para fazer o processo de infiltração dessa água no solo para correr durante o ano todo, né? Então, nós estamos num círculo realmente muito complicado, né? Eu tenho conversado muito com as pessoas também sobre a chuva. O pessoal fala comigo: "Ei, Tonho, tá demorando de chover, hein?
Será que vai chover? Porque nós estamos sem água em vários locais da cidade. Eu não sei se estão, né? Estou dizendo o que eu escuto. Aí eu falo com as pessoas, ó, chuva não quer dizer água na torneira não, meu amigo. Porque, primeiro, o que alimenta os rios não é a chuva. O que alimenta os rios são as nascentes, que são alimentadas pela chuva. As nascentes são alimentadas pela chuva através das árvores, do solo a infiltração da água no solo. Um solo bem cuidado, né? Então, por que os rios estão tudo seco nesse momento? Não é pelo uso excessivo de água. Não é. Em 2017 aqui não tinha água para o povo da cidade, fomos abastecidos por caminhão-pipa, não tinha para agricultura, não tinha para mineração, a bacia do Paracatu secou toda. Então não é o uso, porque se ninguém estava tendo água para usar, então o problema era outro. Exato. Né? Então eu acho que nós devemos buscar alternativas para essa questão do desmatamento, adotando práticas agrícolas mais sustentáveis, né? Porque isso é importante também. Agora, eu vi umas informações a respeito de criação de gado. E vi uma projeção com um cientista americano, que fez aí uns 15 anos atrás, porque inclusive os maiores cientistas, a maior quantidade de cientistas do clima do mundo e os maiores cientistas são americanos, isso aí não tem dúvida. Né? E agora é incrível que os cabas pegam lá, vota e elege um presidente negacionista. Então, bom. Não está nem com o clima, acho que não tem nada a ver. Mas então esse cientista americano estava dizendo o seguinte, que a partir de 2030 o ser humano vai ter que mudar o comportamento alimentar dele, porque ele só vai ter água para produzir alimento para o ser humano, alimento vegetal para o ser humano. Ele não vai ter água para produzir alimento para nem galinha, nem porco, nem gado, que é o que é produzido para alimentar o ser humano. Para chegar a proteína na mesa. Então o ser humano vai ter que virar mais vegetariano, sabe? Então isso aí eu vi essa matéria, o cientista explicando sobre isso. Agora, também para evitar as emissões do efeito estufa, nós temos que buscar energias alternativas, né? Usar mais o veículo com álcool, né? Etanol. Usar mais transporte coletivo para diminuir o número de carros nas ruas. Exatamente. Né? Bicicleta, né? Procurar usar energia solar, procurar usar energia eólica. Eu acho que o poder público ele é indutor dessa política. O poder público nos municípios tinha que, em todos os prédios públicos, ter pelo menos energia solar. Para o uso ali, né? Podia colocar aí, ó, quem tiver energia solar na sua casa vai ter tanto por cento de desconto no IPTU. Desconto do IPTU. Quem tiver uma árvore na sua porta da sua casa vai ter desconto do IPTU de tanto por cento, porque o município não pode zerar o desconto, mas ele pode dar incentivo. Pode dar incentivo. Quem tiver uma árvore frutífera no seu quintal ou, sei lá, uma outra espécie de árvore também tem desconto no IPTU. Então, eu acho que é a obrigação do poder público como indutor, sabe, de levantar essas questões. Você levantou um ponto aí importante que nessa escassez que se aproxima ou se vislumbra com todo esse processo de mudança que nós estamos vivenciando, você tem que fazer opções, né, do que você vai produzir. A gente que lida, eu trabalho no campo, eu sei, por exemplo, que a gente tem 3, 4 meses de chuva, né, que chama de período das águas, e 8 meses que você passa aí com escassez. E para quem trabalha com animais, com gado, por exemplo, se você não produzir silagem, para quem trabalha com leite ou com confinamento, não tem como tratar de gado. Então, nós estamos agora em meados de novembro, né? Ainda não choveu para ter pastagem. Então, as últimas chuvas que nós tivemos aqui na região foi em abril, ainda, né? Então, de abril, são 5 meses, né, praticamente, sem chuva. Então, não tem pastagem nenhuma que aguenta com gado ali comendo sem brotamento. Então, é uma questão seríssima a gente precisa de realmente pensar
e mudando o nosso modo de vida, sob pena de nem os seres humanos ter esse espaço adequado para sobreviver, quanto mais os animais, né? Porque do jeito que está indo, com toda essa intempérie, se a gente não tomar as rédeas e fazer uma mudança radical, né, no nosso processo, no nosso modo de vida, o planeta não aguenta nesse ritmo, né? Mas, apesar de parecer catastrófico, ainda tem solução, né? Quais as mudanças possíveis, né, que nós estamos falando aqui, que ainda nós podemos adotar para mitigar os problemas que nós estamos vivenciando e mudar o rumo, né? Porque uma coisa é corrigir o que está de errado, a outra coisa é você pensar um processo de médio e longo prazo na linha do desenvolvimento sustentável. Quais são as dicas que a gente tem? Para mitigar isso, eu acho que o ser humano pode fazer muito. Né? Ele pode fazer muito. Questão do lixo, diminuir a quantidade de lixo, com isso você diminui a quantidade de matéria-prima, utilizar veículo com álcool, né? Está saindo os veículos elétricos agora, né? Tem uma outra questão também, que você pode reaproveitar muita coisa, né? Você vai construir uma casa, assim, em vez de fazer tudo zerado, tudo novo, tem muita coisa que dá para você aproveitar. Aí a pessoa faz uma demolição, vai fazer a demolição para fazer outra casa, em vez de aproveitar um cômodo para diminuir material, entendeu? Então tem essas saídas, né, para mitigar essas questões. Agora, uma outra preocupação com relação, que a gente até começamos a falar aqui anteriormente, sobre a segurança alimentar. Isso é muito sério, né? Que é tudo fruto da mudança climática, que você não tem água para produzir alimento, né? É muito complicado isso. Então, não sei como... Água em quantidade e qualidade, né? Porque isso é muito significativo. Né? Não, e não é só não ter água, não, Tarcísio. E as inundações? A gente citou a questão do Rio Grande do Sul lá, o que se perdeu de produção... de infraestrutura, de vidas, né? Porque se você tem muita chuva, você pode não ter alimento. Se você tem pouca chuva, você pode não ter alimento. E agora, é igual aqui na região nossa. Aqui o período de chuva nosso agora deve encurtar, né? Ele encurtando para cair a mesma quantidade de chuva que a média, que é 1.200 milímetros, vai ter tempestade. Eu acredito que vai ter tempestade, porque a quantidade de chuva normalmente não diminui. Ano passado mesmo nós tivemos 100 milímetros em 24 horas aqui em Paracatu, né? Então, aproxima-se o período da chuva e a preocupação vem também de a gente ter essas tempestades. Agora, outro caminho, Tonhão, acho que nós estamos falando aqui dos problemas, mas todo problema tem solução. Eu gosto muito de ouvir o professor Márcio, aqui ele dava aula na FINOE, falava o seguinte, que toda problemática vem com a solucionática dentro. Então, todo problema tem solução. O que a gente precisa é isso que você começou a tocar no assunto. É buscar o que a ciência já tem de estudos, de informações, né? O que nós já temos hoje de tecnologias que pode ser usada para minimizar os impactos, os efeitos de todo esse problema que nós estamos vivenciando. É mudar os hábitos, só depende da gente, mudar o hábito de consumo, o hábito alimentar, só depende única e exclusivamente de cada um de tomar essa decisão, né? Eu falei aqui agora há pouco do Yuri, né? Que é o consultor do BID, ele não carrega sacola plástica, não aceita de jeito nenhum. Então, isso é uma decisão que a pessoa pode tomar se quiser fazer diferente daqui para frente, né? Mas, principalmente, essas ações que o poder público precisa de liderar, né? Não existe ações só de voluntariedade, de espontaneidade. Tem que ter um processo coordenado. Acho que todo mundo, né, o poder público, seja ele em qual esfera que ele atua, ele precisa de liderar esse processo local. E as mudanças e as ações são locais, né? Nós vamos acompanhar agora, esse mês que vem,
a Conferência do Clima lá em Belém. Os países, mais de 180 confirmados. Mas se a gente aqui em Paracatu, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa casa, se a gente não conseguir alterar em nada, não vai adiantar muito a conferência. Porque as ações elas são praticadas por indivíduos em cada local que ele tiver e coordenada por uma liderança, né, que a gente espera que seja o poder público que tome essa liderança de coordenar os processos. É, né? porque é por isso que eu digo o seguinte, que falei anteriormente, que a sociedade não pode eleger negacionista para prefeito, para vereador, para deputado estadual, senador, deputado federal, presidente da República. Não pode, porque a ciência ela é muito clara. Agora, vem o negacionista e desmonta tudo. Né? Né? E é um bom questionamento que você, a partir de agora, pode fazer para o seu vereador, para o seu deputado. O que é que ele pensa disso? Quais as ações, quais os projetos, quais iniciativas que ele tem para ajudar a comunidade a encontrar a saída, mitigar os efeitos da crise climática, né? E esse ano agora que vem é um ano importante, que é ano de eleição, né? Nós tivemos agora recentemente no Congresso, eles aumentaram, facilitaram ainda mais o processo de licenciamento ambiental para desmate, né, na Câmara dos Deputados. Tem os vetos do presidente da República, mas serão derrubados com certeza, porque a maioria dos que estão lá acha que tem que abrir a porteira para passar a boiada, né? Não acredita muito na ciência que esse problema do clima tem a ver com as ações humanas, especialmente de desmatamento, né? É o tal do negacionista. Né? Mas o cidadão, você que está aí, que tem o poder de decidir na mão, que é o seu direito de escolha, precisa de questionar a liderança que você está apoiando, que está aí relacionando com ele, o que ele pensa sobre isso, né? Quais os projetos de iniciativa do vereador, da vereadora, para minimizar os efeitos da crise climática em Paracatu, né? Aqui eu vejo que Paracatu é uma cidade que é muito favorecida para que aconteçam ações através do poder público. Por exemplo, nós temos o Parque dos Olhos d'Água aqui, ó, quase no centro da cidade. Está lá, precisando de ser revitalizado. Temos o Parque do Alto Açude, precisando de ser revitalizado. Podia ser uma área para o bem-estar. Modelo, né? Modelo e para o bem-estar da sociedade. Né? Nós temos a falta de arborização na cidade, que está clara. Chega numa época dessa, está todo mundo desorientado com o calor da cidade. Né? Então, o poder público tem que ter um programa nesse sentido. Né? Então, por isso que eu digo o seguinte, daqui a 3 anos nós temos eleição de novo para prefeito, para vereador. Esse ano que vem nós já temos para deputado estadual, federal, presidente, governador. Tem que ver a história de vida desse pessoal, se eles têm alguma proposta. Né? E se tem alguma ação, né? Qual a proposta, se já fez alguma coisa na vida. Né? Porque... Eu costumo dizer que a política não é um milagre, né? A pessoa tende a continuar, depois de eleito, fazendo o que ele sempre fez antes de ser eleito. Então, se antes da eleição, antes de ser candidato a qualquer cargo público, se ele tinha envolvimento com ações da comunidade, se ele tinha ações em defesa das melhorias de vida, das questões ambientais, a tendência é ele continuar fazendo. Agora, se não teve, raramente você vai conseguir incutir na cabeça dele, porque já tem os seus projetos próprios, uma mudança de postura quando ele foi eleito. Né? Então, o que a gente vê mesmo, na maioria dos casos, são ações políticos, representantes vazios de ideias, de progresso, de projetos coletivos. Isso não é muito raro. Basta você ligar a televisão durante as sessões do plenário do Congresso, você acompanhar as reuniões da Câmara de Vereador, que você vai saber o que cada representante seu está pensando e está propondo em relação às melhorias das condições e qualidade de vida da comunidade. Não sei se você lembra, há uns anos atrás houve uma chuva muito intensa lá no Rio de Janeiro, não sei que cidade que foi, e teve um deslizamento. Ali morreu mais de 1.000 pessoas naquela época.
Aí eu estava observando uma região que aconteceu um deslizamento de terra lá, tinha um conjunto habitacional no pé do morro, que foi feito pela prefeitura. Entendeu? Então, eu não entendo. Cara. Não justifica. Eu não entendo por que acontece isso, né? Não é possível. E cadê os engenheiros? Aqui tem. Quando eu estava no Conselho de Meio Ambiente do Estado um tempo atrás, eu pegava fotografias daqui de Paracatu, placa de engenheiro, que lá tinha representando do CREA. Eu levava a placa de engenheiro e mostrava a placa e o terreno que o engenheiro estava fazendo projeto de construção. Projeto, e a prefeitura licenciando. Faz, meu amigo, vocês têm que olhar isso, não pode uma coisa dessa. Lugar que é de alto risco, né? Mas aí ficava por isso mesmo. Alguma coisa vai dar errado, né? Acho que nós estamos caminhando para finalizar aqui o nosso programa de hoje, né, Tonhão? Mas acho que é importante destacar essas ações que a comunidade pode e deve fazer, né? Então, acho que gostaria que você elencasse aí pelo menos 5 ações importantes que o cidadão pode fazer e exigir da sua representação aí no seu espaço para que a gente consiga mitigar os problemas. Otacílio, antes da gente entrar nesse finalzinho aí e falar sobre essas iniciativas da própria sociedade, uma questão que eu fiquei alarmado também foi com o número de refugiados do clima. Parece que não, né? Parece que não tem refugiado do clima, mas lá no Rio Grande do Sul você viu. O que aconteceu aqui mesmo, se tiver uma catástrofe aqui de desmoronamento em área de risco, o pessoal que vai sair de lá vai para outro lugar. Sair correndo, né? Refugiado de clima. Agora, eu acho que a sociedade, Otacílio, ela pode fazer alguma coisa aos poucos, é o que a gente falou. Reaproveitar material de construção. Eu fico, às vezes, observando, quando você vai fazer uma base numa casa, você coloca pedra, né? Pedra também na base ali. E tem muito concreto que eles retiram de demolição que podia ser aproveitado no lugar daquela pedra, né? O próprio poder público, eu já vi empresas privadas fazendo isso. O próprio poder público pode montar aqui em Paracatu ou em qualquer outra cidade do Brasil um local para triturar e aproveitar em tudo de construção. Você já imaginou o tanto de terra que não ia poder aproveitar através de reciclagem, triturando telha, tijolo, né? Pedaço de reboco de casa. E que estaria sendo evitado de tirar em outros locais, né? Ferragem, o tanto de ferragem que é enterrada, jogada em terreno baldio de qualquer maneira. Então, isso pode ser feito. Agora, é vontade política, dos políticos. Agora, a sociedade, eu acho que a gente tem que consumir menos, usar um calçado. Antigamente, a gente tinha até sapateiro que remendava calçado. Hoje só tem um em Paracatu, coitado. Hoje tudo é descartável. Hoje é tudo descartável. Roupa. Existem dados que dizem que você não usa 10% da roupa que você tem na sua casa. Você vê guarda-roupa lotado, sapato para tudo quanto é banda, e vai descartando e pega novo e compra novo. Então, esse consumismo, né? E uma outra questão que eu estou muito preocupado também, é com a melhoria da qualidade de vida do povo. A partir do momento que o povo melhora a qualidade de vida, que a gente quer que todo mundo tenha uma qualidade de vida ótima, muito melhor do que alguns vivem. Mas a partir do momento que ele melhora a qualidade de vida, você imagina a pressão que não vai ter, consumista, né, com relação ao uso de recursos. O Brasil, por exemplo, nos últimos 3 anos, de 1.600.000 carros por ano, passou para mais de 2,5 milhões. Então, isso é pressão que tem, né? O pessoal quer melhorar de vida, a gente acha que tem que melhorar de vida, só que a pressão é muito mais. Só que essa pressão ela vai sobrar para a natureza, na produção de alimento. Você imagina Paracatu, você estava me falando que teve notícia de locais aqui com falta d'água já, bairros, não sei se é verdade. Você imagina
Daqui mais uns pouco tempo, a hora que o pessoal resolver construir nos lotes que tem Paracatu, nos loteamentos, que deve ser outra Paracatu, você imagina o caos que não vai acontecer A aqui, demanda por água, por energia, né? né? Então é muito complicado. Agora, eu acho que o bem-estar, não só dos humanos, como dos animais, tem que ser levado em conta. Essa questão de arborização, se for arborizar a cidade, plantar árvore frutífera, para dar o alimento para os animais, para a gente, porque os animais são de fundamental importância, né? Quando a gente vê o desmatamento gigantesco que aconteceu na Bacia do Paracatu e Urucuia, que está acontecendo na Amazônia, que já aconteceu no Cerrado inteiro. Você imaginou quantos animais que não foram dizimados? Então, essas iniciativas em todos os setores, como a gente bem falou aqui, ela cabe à sociedade, mas a gente espera e cobra, né, que tenha essa liderança do poder público constituído para puxar esse processo de desenvolvimento. A sociedade cobrar, fazer a sua parte, né, como você falou mesmo, diminuindo o seu consumo, mudando o hábito, mas esperamos sempre que o poder público mobilize a comunidade para que a gente consiga fazer as mudanças necessárias para construir uma cidade cada vez melhor para todos, né? E uma questão que nós não falamos aqui com relação à saúde, a questão dos insetos, né? O desmatamento, uma temperatura com umidade toda desequilibrada, nós temos a dengue, chikungunya, tem o Aedes aegypti, tem o mosquito da chikungunya, tem o da leishmaniose, que é o mosquito palha, e por aí afora vai, né? Então, todos nós temos que buscar o equilíbrio. Agora, a sociedade, embora ela dê representação para os políticos, ela é em maior número. Então, eu acho que a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, teve um senhor ali na Vila Mariana, que onde eles dizem que é grotão da vila, que ele não é grotão, aquele era um córrego, chama Córrego do Baleeiro, que tinha duas nascentes nele, lá no Poço Cruzeiro. Um dissipa o Córrego do Baleeiro, que é afluente do Córrego Rico, e a outra nascente, vertia para o outro lado, que é Córrego do Babão, né? Parece que é Córrego do Babão, aquele córrego que atravessa ali, que também é afluente do Córrego Rico. E isso tudo foi ocupado de maneira irregular. E nesse da vila, um cidadão, acho que é Seu Divino o nome dele, resolveu plantar. E plantou de uma floresta que todo mundo admira. Então, eu acho que a gente tem que fazer igual a gente tem notícia de alguns que fizeram pelo Brasil afora aí. Insiste, banco teimoso, planta, vai à prefeitura ou cidadão comum, ranco, você planta de novo, vamos ver quem é que cansa primeiro, né? Porque tem coisas que a gente pode fazer, né? Como eu disse, na porta de sua casa, plantar uma espécie, no quintal uma frutífera, mesmo que prefeitura não dê incentivo, né? Faça por sua conta mesmo. Né? E economizar os recursos naturais o máximo possível, consumir o mínimo possível. Porque se a gente tiver do jeito que nós estamos, 2050, a tendência é que a gente tenha 11 bilhões de habitantes. Aí, meu amigo, aí nós não vamos ter aí a pressão maior, né? Bom, então ainda dá tempo, né? Se a gente começar agora, já estamos atrasados, né, no processo, mas se começar agora ainda dá para recuperar muita coisa ainda. Bom, nós estamos chegando no final. Queria agradecer aqui a sua audiência, você que assiste a gente no YouTube. Continue conosco, vamos estar sempre trazendo algum assunto relevante aí nos próximos programas. Então, um abraço e fique com Deus até o próximo programa. Beleza, pessoal. Esse programa é o programa Pimenta Malagueta. Ele é um oferecimento do Movimento Verde Paracatu, da Coperfam, que é Cooperativa da Agricultura Familiar, né, Tarcísio? E do VIP Studio, que está nos proporcionando esse espaço aqui. E tem a direção geral dos USA do Paracatuzinho, juntamente com o Alexandre Borges. Eu, mais o Otacílio, estamos na apresentação, Antônio Vieira, Tonhão e Otacílio. E também agradecer à Rádio Eldorado
FM, que transmite aos sábados, 9 horas da manhã, o programa, e também o canal do YouTube, o Otivista Paracatu. Sábado também, 9 horas da manhã, que transmite esse programa, beleza? É isso aí, então. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Vamos ver se no dia... hoje é dia 8, nós vamos apresentar o próximo programa 8, 7, 15, né, Otávio? 15? 15 nós vamos fazer um balanço sobre a COP 30. Infelizmente eu não vou, mas a gente vai estar acompanhando, né, para ver o que tem de novidades e bater um papo aqui, levando as informações para o pessoal. Beleza? É isso aí. Grande abraço. Até breve.